Páscoa está chegando. Qual você vai celebrar? A verdadeira que Cristo mandou ou a falsa Páscoa que te exclui do povo de Deus? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu vou trazer esse assunto muito polêmico. Eu vou trazer esse assunto em 2 vídeos porque eu vou precisar de fazer uma divisão para ele não ficar muito grande, ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa que Cristo mandou você celebrar. A Páscoa que Cristo diz: faça isso todas as vezes em minha memória. Talvez você diz: ah, mas eu faço isso na Santa Ceia. Aí está o grande engano. Nem a Santa Ceia tem os requisitos que Cristo ordenou. E isso foi feito porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se você buscar os conceitos do grego, do original grego, você verá que o falso profeta veio para matar, imolar e desviar totalmente do caminho. E é isso o que o falso profeta fez. Ele tirou a verdadeira Páscoa, um dos maiores símbolos da fé em Deus, do coração das pessoas. E essas pessoas hoje militam contra a Torá, contra a lei de Deus e contra a Páscoa da morte do Cordeiro. Eu vou explicar isso e vou explicar para você também o perigo de você comemorar essa festa em outro dia. Não é permitido e eu vou provar isso para você. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 23. Aqui no capítulo 23 de Levítico, você tem todas as festas de Deus. Se você pertence ao reino de Deus, você tem que observar algo aqui muito importante. Eu vou ser bem objetivo. Se você quiser maiores detalhes, você pode comentar ou buscar no canal, que tem vários vídeos mais extensos sobre o assunto. Capítulo 23, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Aqui eu vou fazer só uma prévia, porque este é o motivo do segundo vídeo. Este é o tema do segundo vídeo. No segundo vídeo, eu vou explicar para você, que deve estar aqui no card, eu vou explicar para você o que é ser filho de Israel. Você não tem salvação se você não for filho de Israel. Se você é filho de Abraão pela fé, você é filho de Israel. Então você tem compromisso. Qual o compromisso? Aqui está dizendo, olha, as festas fixas. Essas festas aqui, veja, no hebraico é Moed. O que é Moed? Veja aqui no dicionário. Lugar determinado. As festas é um lugar determinado para você estar na data. É um tempo determinado. Então, a festa é no tempo determinado por Deus, não pelo pastor, não pelo rabino, não por você. É o tempo que Deus determinou. Reunião. É uma reunião, uma festa. Tempo determinado. Período sagrado. As festas de Deus é um período sagrado. Festa estabelecida, período determinado, reunião determinada, sinal determinada, tenda do encontro. Você tem um encontro com Deus na data das festas e você deve estar na festa neste dia, ok? Então, isso é para quem? Para o povo de Deus. Aí vai começar as festas, eu não vou falar sobre todas as festas. A primeira é o sábado, não vou falar sobre o sábado aqui. E a segunda festa, que é essa, a primeira festa é sábado semanal. Agora nós vamos falar de festas anuais, festas fixas. Olha só o que diz aqui no versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, não é um convite, é uma convocação, que proclamareis no seu tempo determinado. Aí ele diz: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja, Deus determinou a festa de Pêssar, ou Páscoa, no primeiro mês. Quando Deus determinou para Moisés isto, ele já determinou qual seria o primeiro mês.
Hoje, ele, de acordo com o calendário lunar, ele cai entre março e abril, ok? Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui dia 26 de março, a Páscoa é daqui um pouco mais de 2 semanas. Então, nós estamos chegando quase no mês de Nissan, que é o primeiro mês que Deus determinou. E então, no primeiro mês, aos 14 dias, no crepúsculo da tarde, o calendário de Deus sempre vira quando escurece. 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Quando escurece, ali muda o dia, ok? Então, quando terminar o 14º dia, umas 6 horas mais ou menos, vai começar então o 15º dia, que já é a festa de Páscoa, ok? E aí Deus fala que aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é um shabat. Por isso que quando Yeshua morreu, provavelmente na quarta-feira, a Bíblia fala que era um shabat. Por que era shabat? Eles estavam no dia da preparação e a Páscoa seria, ali na quarta-feira, a Páscoa dos judeus, como chamam, seria no entardecer. Era um shabat festivo, ok? Muito bem. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra fareis. Existe uma ordem, e eu vou mostrar daqui a pouco, que o povo de Deus, o povo de Israel, que não celebrar Pessa, ele é expulso, ele não vai fazer mais parte do povo de Deus. Você é filho de Abraão pela fé? Então você tem que celebrar essa festa. Você tem que comer do verdadeiro corpo do Messias. Não pode ser o pão com fermento. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, a festa, ela é obrigatória, ela é uma convocação. E quem não comparece é expulso do povo, não pode pertencer mais ao povo. Espiritualmente falando, quem não for povo de Deus não tem vida eterna. Agora, o que aconteceria se uma pessoa estivesse impura, né? Porque na antiga aliança havia muitas regras. A lei, não confunda a lei com a aliança. A lei de Deus é eterna. Deus fez uma aliança, a antiga aliança com o povo, com base na lei de Deus. Deus fez uma aliança. O povo quebrou a aliança. Deus fez uma nova aliança através de Yeshua, baseada na mesma lei. A lei está intacta. O que se desfez foi a primeira aliança e agora nós estamos vivendo a segunda aliança. Então, na antiga aliança, havia toda aquela questão. Não pode tocar no morto. Se tocasse no morto, ficava impuro. Está impuro, não poderia celebrar Pessa. E aí, como que fazia? Ia ser expulso, estava viajando, não conseguiu voltar, retornar a tempo. Vai ser expulso do povo de Deus? Não. Essa festa é tão séria que não bastava a pessoa justificar a ausência dela. Não pude, tá bom, o rabino sabe que a pessoa não pôde, que estava viajando, que estava impuro e está tudo bem. Não. Elas não vão se justificar com o rabino. É a pessoa e Deus, como você. É você e Deus. Então, quem perdesse essa festa tinha uma outra chance. E isso está lá no livro de Números, capítulo 9, versículos 10 e 12. Vamos lá. Números, capítulo 9, versículos 10 a 12. Fala aos filhos de Israel. De novo, você tem que ser filho de Israel, senão não tem conversa com você. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, eu usei esse exemplo por isso mesmo, ou se achar em jornada longe de vós, né, numa viagem, numa jornada, que está longe, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Ou seja, quem está longe, estou longe, vou justificar. Não, você vai participar. Mas eu não vou poder estar lá dia 14 do primeiro mês. Ok, então você vai ter que estar no dia 14 do segundo mês. Veja só.
ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja que Deus determina aqui que até a pessoa que estava impossibilitada naquele dia, para ela se manter como povo de Deus, ela tem um prazo de 30 dias ali, ela para se ajustar, e no dia 14, não é no dia que ela quiser, no dia 14, só que agora é do mês 2, só mudou o mês do 1 para 2, então ela vai participar, se ela perdeu a primeira Páscoa, ela vai celebrar no mês de Iar, que é o segundo mês, ok? E só nesses 2 dias. E se não participou? Se não participou, ela vai ser tirada de Israel. Veja o que diz aqui, olha. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto de Páscoa. A Páscoa tem um estatuto. Então você tem que andar de acordo com o estatuto. O que acontece se você quebrar o estatuto da sua religião, do seu trabalho, da sua escola, enfim? Você é punido. E aqui está dizendo, segundo todo o estatuto da Páscoa, celebrarão. E aí diz no versículo 13: porém, se um homem achar-se limpo, ele não tem um impedimento, e não estiver de caminho, não estiver viajando, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma, já falou do homem, agora já foi para a alma. Essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Aí ele fala aqui, ó, muito interessante isso. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, se o estrangeiro vai participar, ele vai ter que participar segundo o rito, ele vai ter que entrar dentro da norma. Segundo o rito, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá, tanto para vós outros, tanto para o estrangeiro, como para o natural da terra. Ou seja, até naquele tempo, antes da nova aliança, para participar de Pêssah, as regras é a mesma, tanto para o judeu quanto para o estrangeiro. É a mesma regra. Ok? Então veja só, essa festa é tão importante que ela tem uma segunda chance. Olha a graça aí. Perdeu a primeira, ia ser extirpado do povo. Não, ele tem a graça. Daí a 30 dias, né, um mês depois, ele vai celebrar a Páscoa naquele dia. Então, não celebre Páscoa fora do dia. Agora eu quero falar sobre Yeshua e essa Páscoa. Muito bem, vamos ver agora a Páscoa. Vamos agora para Lucas 22:7 e vamos ver Jesus, ou Yeshua, nessa Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 7. A igreja cristã diz que a Páscoa é dominical porque Cristo ressuscitou no domingo. Não há autoridade para isso, nós acabamos de ver, é no dia que Deus determinou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, nós vamos ver a questão da festa de todos os discípulos celebrando Páscoa. E aí você vai ver aonde saiu a Santa Ceia, que é um recorte disso. Existe um estatuto, os pais da igreja foram lá e recortaram um pedaço do estatuto. Falou, só vamos seguir esse pedaço. Você acha que isso vai ficar impune? Veja só o que diz aqui. Lucas 22:7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Mistura-se a festa de Pêssah com pães ázimos, por quê? A festa de Páscoa, você prepara alguns dias antes a sua casa. Não pode manter nenhum fermento dentro de casa. Isso é literal. Não pode ter macarrão, nada que fermente, grãos, não é, Jesus não tomou vinho, então, não, ele tomou vinho, vinho não está nessa lista.
grãos que fermentam, ok? Aí, o que acontece? E nós celebramos com suco de uva, ok? Fique tranquilo quanto a isso. Mas o certo seria o vinho. Nós temos né? Temos que pensar em tudo, pessoas que podem perder o controle, enfim, nós celebramos com suco de uva, ok? Então vamos lá. Então, quando chega essa festa, você tira todo o fermento da sua casa. E aí você vai celebrar Pêssah com a casa limpa. E a sua casa espiritual tem que estar limpa também. Aí você celebrando essa festa, você já emenda a festa de Pêssah, que é uma semana, uma festa de pães ázimos, ou de matzot. Uma semana comendo pães sem fermento. O pão sem fermento, ele representa o corpo de Cristo que é sem pecado e ele é imortal. Cristo, ele morreu e se entregou à morte pelos nossos pecados. Deus o ressuscitou e agora ele é eterno. Ele não morre, ok? E ele tem promessa de vida. Deus fez essa promessa para nós de vida eterna através de Yeshua. Então nós temos que imitá-lo. O pão ázimo simboliza exatamente o corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo não tem pecado. Se você pegar um pão ázimo e embalar bem, você come a Páscoa, por exemplo. Aí você come os 7 dias de pães ázimos, que é o período estabelecido para pães ázimos. E sobrou várias folhinhas de pães ázimos. Não é bom comer todo dia, depois, além dos 7 dias, não se come mais. Você vai dar um descanso. Ok. Você pode guardar esse pão e daqui a um ano você pode comer dele. Ele não estraga, ele não mofa, porque ele não tem fermento. Corpos espirituais não têm pecados e não vai deteriorar. Por que o ser humano morre? Por causa do fermento. O corpo do ser humano não é como o de Cristo. Ele tem fermento, envelhece e morre. Se você pegar um pão, uma semana, 10 dias, fado. O pão sem fermento não. E aí, quando fazem a Santa Ceia, a maioria faz com pão levedado, falando que é o corpo de Cristo. Não é, o corpo de Cristo não tem fermento. E de onde tiraram isso? Dentro da ceia, e eu vou mostrar para você de onde foi. Para você entender melhor, a ceia de Pêssah, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem um rito. Então, ela tem 4 cálices que vão ser servidos, seria de vinho ou de suco de uva, 4 cálices. Então, começa a cerimônia, aí depois vai ter uma hora que você vai comer um pedaço de pão ázimo, só o pão ázimo, vai chegar uma hora que você vai comer o pão ázimo com uma pasta doce, e vai ter uma representação para isso. Depois você vai comer o pão ázimo com a pasta doce e com a erva amarga. Você vai comer a erva amarga. Então você vai fazendo uma refeição durante a celebração de Pêssah. E aí você vai tomar o primeiro cálice, vai tomar o segundo cálice. Quando chegar o terceiro cálice ele representa a salvação em Cristo, a redenção, melhor dizendo. É a redenção. Por isso que Cristo escolhe o terceiro cálice para dizer, esse é o meu corpo. Quando ele tomou aquele cálice, ele já tinha tomado outros 2 pela dinâmica de Pêssah e ainda ia tomar mais um, que é o quarto cálice, que é no final. Então, quando ele vai tomar o terceiro cálice, ele faz algo que simplifica tudo. Até antes de Cristo, toda a Pêssah era feita com, além de todos esses elementos que eu disse, um cordeiro era colocado na mesa. Esse cordeiro chama-se Corban, substituto. Então ele representava o substituto. Quem é o substituto? É o Messias que viria. Então, todo 1500 anos, todos os anos as pessoas celebrando com o Corban à mesa. Cristo, quando ele vai celebrar, ele celebra, se você prestar atenção, Cristo celebrou a Páscoa e ele jamais celebraria no dia errado. Só que os essênios tinham um calendário diferente do romano, porque os romanos contaminaram o calendário, a maioria da população aderiu ao calendário, eles aderiram ao calendário e no calendário lunar que os essênios guardavam, a Páscoa acontecia um dia antes do calendário que Roma tinha
ajustado ali para os judeus. Então, Cristo e os essênios não celebravam mais, eles já não celebravam com o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro só pode ser morto no templo. Só. E o templo estava contaminado pelos sacerdotes. E os essênios fugiram para morar no deserto. E por isso eles se afastaram, eles não tinham nada, então eles não levavam o cordeiro, porque para eles levar o cordeiro lá para o sacerdote colocar a mão, o cordeiro ia ficar impuro. Então eles não levavam, então eles substituíam o cordeiro. E ali, na mesa do essênio, o que representava o cordeiro? Que não era o cordeiro, já representaria diretamente o Messias esperado. Uma das três matizadas no plural. Uma das três, são colocadas três matizá, ou três matizot, e a do meio representa o Messias. Então não havia cordeiro na Páscoa dos essênios, nos dias de Yeshua. E os essênios não existem mais também. Ok. Como nós sabemos que eles eram essênios? Porque há texto na Bíblia que fala, quando Jesus ou Yeshua manda os discípulos irem preparar peça, ele fala, você vai encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Mas Marcos 14, 13, Marcos 14, 13, veja o que diz. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Carregar a água era a tarefa de mulher, só as mulheres carregavam água. E como que tem um homem carregando água naqueles dias? Um essênio, porque o essênio não tinha mulher, eles não tinham mulheres. Então, eles mesmos tinham que carregar a sua água. Então, Yeshua celebrou a Pêssar numa comunidade essênica, entre os essênios. Ok? Então, veja só. Aí, voltando aqui, o que acontece? Yeshua, então, Jesus celebra a Páscoa e ele toma. Estou dizendo pela dinâmica. E provavelmente foi isso ali. Ele tomou um cálice, está se alimentando, está comendo tudo de acordo com o cerimonial. Toma outro cálice. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. Estavam em Lucas 22, 14. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Então veja, Jesus, Yeshua, está sentado à mesa, ele vai começar a comer uma Páscoa. Não tem Santa Ceia aqui. Não existe Santa Ceia. Existe a Santa Páscoa. Ou então a Santa Ceia. Deixa de ser uma Santa Ceia, mas não é essa Santa Ceia que o pessoal faz. É uma Santa Ceia de Páscoa, então. Tudo bem? É para você celebrar Páscoa. Com pão sem fermento, com pães ázimos, com ervas amargas, com todos os elementos que o rito da Páscoa exige. Aí ele diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa Páscoa vai acontecer no reino de Deus de novo. No aboliram, a religião aboliu, porque a religião não tem nada com Deus. Ok? Aí ele diz, e tomando um cálice, havendo dado graças, diz, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Se fosse uma Santa Ceia, era só a Santa Ceia. Ó, toma um pedacinho de pão, toma um pouquinho de vinho e acabou. Não, é uma ceia. E este cálice, quando ele fala, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Quando a pessoa vai lá e corta isso aqui do regulamento, ele parece que é um cálice. Não, são 4 cálices que você tem que tomar. Ervas amargas que você tem que comer. Pães ázimos que você tem que comer.
Um rito que você tem que cumprir, tirado um recorte. E ainda faz um pão cheio de fermento falando que é o corpo de Cristo. Quem está fazendo isso não está cumprindo esse mandamento. Sinceramente, não está cumprindo. Você tem que celebrar Pêssar. E não é a Páscoa dominical, é no dia certo. E é à tarde, é no crepúsculo da tarde. Fazer essa Páscoa em outro dia não tem base legal para isso. Nós não temos base espiritual para isso. Não há. Vamos continuar. Aqui colocado a ceia do Senhor. Olha, quer dizer, a última Páscoa, agora a ceia do Senhor. Aqui é o recorte. Aqui é o recorte. Aqui continua, não tem essa separação. Ele tomou o vinho e depois do vinho ele tomou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim." Ele estava ali com um pão sem fermento, dizendo: "Façam isso em minha memória." As pessoas comiam o cordeiro fazendo alusão ao Messias que viria e comiam a matizar em alusão ao Messias que viria. Agora falou: "Olha, está revelado para vocês. Agora o Messias não é mais um segredo. Façam isso em minha memória." Toda celebração de Pêssar, quando chegar nessa parte, lembre-se de mim. Eu sou essa parte. É isso que ele está dizendo, de outras formas, de outras maneiras, mas é isso que o texto está nos trazendo. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue." Então veja só que interessante. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Vamos voltar um pouquinho? Versículo 17. "E tomando o cálice, havendo dado graças, diz: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que eu venha o reino de Deus." Aqui ele pegou o segundo cálice. Em Santa Ceia tem o segundo cálice? E o terceiro? Não tem. Então ele pegou esse segundo cálice, bebeu, passou para todos os discípulos, pegou o pão, falou: "Esse é o meu corpo." E agora sim é o cálice da redenção. Esse é o terceiro cálice, ok? Este é o terceiro cálice, o cálice da redenção. Dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que ele está determinado, mas vai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído." E aí o texto continua. Olha, aí eles tiveram uma discussão sobre qual seria o maior. Pedro foi avisado, a ceia está acontecendo. Aí Yeshua fala com ele e eles saem e vão para o Getsêmani. Vai para o Monte das Oliveiras. Então, houve ali uma Páscoa no dia determinado por Deus. Ok? Os discípulos celebravam essa festa. O terceiro cálice é o cálice da nova aliança, o cálice da redenção, o cálice da nova aliança. E o que é a nova aliança? Eu vou usar o Novo Testamento para não dizer, eu tenho do Antigo, mas eu vou usar o Novo, como chamam, para não dizer, é Antigo Testamento. Veja só o que é a nova aliança. Paulo dizendo ali aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, "Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo." Ele está citando Jeremias 31, 31. Esta é a aliança. Como que Deus disse para o profeta? "Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel." Esta qual? "Na sua mente imprimirei as minhas leis." A festa de Deus está dentro dos mandamentos de Deus. E ela tem data, ela tem hora, ela tem dia. Amém? Então, celebre a festa do Senhor verdadeiramente. Nem que for sozinho, mas celebra
e busca a verdade. Não fique atrás de doutrinas de homens. Ah, vão dizer, mas isso daí é coisa do povo de Israel. Assista o próximo vídeo que eu vou explicar que se você não fizer parte do povo de Israel, não tem esperança para você. Então, que você seja povo de Israel, tenha esperança e tenha Deus no mundo. Até a próxima.